Uma bateria de questões focando na Polícia Militar do Estado do Pernambuco. Hoje iremos abordar a disciplina de Direito Constitucional, mais especificamente artigo 5º, lá dos direitos e deveres individuais e coletivos, focando aí na banca Instituto AOCP, ok? Lembrando aí que ainda não adquiriu o nosso vadimeco, está disponível na descrição. Você vai receber o vadimeco e nosso edital verticalizado, ok? Então lá, sem mais delongas, vamos iniciar aí nossas questões. Questão de número 1. Aí todas as questões aí focadas na nossa banca, Instituto AOCP. Vamos ver aí como essa banca gosta de cobrar sobre esse assunto do artigo 5º da nossa Constituição Federal. Então vamos lá. Sobre os direitos e garantias fundamentais, assinala a alternativa correta. Alternativa A. A mera intuição do policial acerca de eventual traficância praticada pelo agente configura, por si só, justa causa autorizar o ingresso em seu domicílio, sem o seu consentimento e sem determinação judicial. Pessoal, a mera intuição do policial, ela não autoriza, ela não legaliza essa entrada do domicílio sem o seu consentimento do morador, ok? Então, só a mera intuição, ela não legaliza essa ação. O policial militar ele pode entrar desde que tenha fundadas suspeitas e ele comprove que ali estava acontecendo um flagrante delito, ok? Caso contrário, ele não vai poder entrar na casa nessa situação. Alternativa B. É cabível o habeas data, falando aqui do habeas data, ainda que não seja recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Ainda que não haja recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Senhores, muito pelo contrário, né? O pressuposto do habeas data ele é justamente a recusa de informações. Então, quando o hipertrato ali tem essa recusa de informação, ele vai entrar com habeas data para assegurar esse direito dele. Então, a alternativa aqui também incorreta. Letra C. Os cargos de presidente da República, de governador do Estado e de ministro de Defesa são privativos de brasileiro nato. Aqui nós falando dos cargos que são privativos de brasileiro nato. A alternativa trouxe o presidente da República, correto, o governador do Estado, errado, e o ministro da Defesa são privativos de brasileiro nato. Senhores, o governador do Estado ele não é privativo de brasileiro nato, apenas aí o presidente da República e o ministro da Defesa, ok? E aqui eu trouxe um mnemonto para que vocês possam lembrar aqui dos cargos privativos de brasileiro nato. Vocês vão lembrar lá do mp3.com. mp3.com. Aí você vai lembrar aqui, ministro do STF. O P3 aqui você vai lembrar de presidente da República e vice-presidente da República. Você vai lembrar do presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Já o COM, vocês vão lembrar aqui de carreiras diplomáticas, oficiais das Forças Armadas e, por último, ministro de Estado da Defesa. Ok? Então, voltando. Ministro do STF, presidente e vice-presidente da República, presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E C. Carreira diplomática, oficial das Forças Armadas. E o M. Ministro de Estado de Defesa. Ok? Então, mp3.com são os cargos aí privativos de brasileiro nato. Então, o governador aqui ele não entra nessas situações de brasileiro nato, ok? Letra D. Se contar com menos de 10 anos de serviço, o militar alistável é elegível. Contudo, deverá afastar-se da atividade. Correto. Então, aqui nossa alternativa correta, letra D. Senhores, se o militar ele conta com menos de 10 anos de serviço e se alistou ali elegível, ele deverá se afastar da atividade. O militar se candidatou a um cargo, certo? Político, e ele tem menos de 10 anos de serviço. Nesse caso, ele vai se afastar da atividade. Contando com mais de 10 anos de serviço, ele ainda continua na atividade, ok? Então, nossa alternativa correta, letra D. Vamos ver aqui nossa letra E. Os partidos políticos devem aplicar, no mínimo, 10% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. Pessoal, aqui os partidos políticos ele devem
aplicar 5%, certo? Deve aplicar 5% dos seus recursos para essa situação, e não 10%, aqui o mínimo de 5%. Então, alternativa correta da nossa questão número 1, letra D. Vamos lá para a nossa questão número 2. Sobre os direitos e garantias fundamentais, assinala a alternativa incorreta. Então, aí a questão nós vamos buscar aquela alternativa aí que está incorreta, certo? Letra A. É inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Correto, senhor. É inviolável o sigilo das correspondências, de comunicações telegráficas, de dados e de comunicações telefônicas, salvo no último caso aqui, ó, das comunicações telefônicas, desde que por ordem judicial, nas hipóteses que a lei estabelecer, para investigação, ó, desde seja para investigação criminal ou instrução processual, certo? Então, alternativa aí correta. Letra B. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Correto. Então, a prática do racismo aí é um crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Letra C. Entre outros, são privativos de brasileiro nato, ó, mais uma questão aqui trazendo os privativos de brasileiro nato, os cargos de senador e ministro do Supremo Tribunal Federal. Senhores, lembra lá do Bizu, mp3.com. Acabamos aqui de trazer esse mnemônico. Nessa situação aqui, ó, o senador ele não se enquadra nos cargos privativos brasileiro nato. Ministro do Supremo Federal, sim. Ministro do STF, ok? Mas o cargo de senador não está incluso aí nos cargos privativos de brasileiro nato. Então, já de cara aqui nossa alternativa incorreta, letra C. Letra D. Para concorrer aos cargos do presidente da República, governador do Estado e do Distrito Federal, e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Correto. E letra E. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes aí às emendas constitucionais. Então, os tratados aí de direitos humanos, que seja aprovado em cada casa, 2 turnos e 3/5 dos votos, serão equivalentes às emendas constitucionais. Ok? Então, nossa alternativa aqui incorreta, letra C. O senador ele não se enquadra nos cargos privativos de brasileiro nato. Vamos lá para a nossa questão de número 3. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se os brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí nós seguimos aí nas nossas alternativas. É livre a manifestação do pensamento, inclusive no anonimato. Errado. E é vedado o anonimato, ok? Então aí é livre a manifestação do pensamento, porém vedado o anonimato. Letra B. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, não sendo, contudo, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Senhores, não sendo, aqui está tornando nossa alternativa incorreta. Então, são invioláveis sim a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, certo? Contudo, é assegurado, contudo, é assegurado o direito à indenização, certo? Pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A alternativa trouxe aqui como se não fosse assegurado o direito à indenização e o correto aqui é sim, ok? Alternativa C. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que os regimentos internos estabelecerem. Senhores, não é regimentos internos, ok? E sim, lei específica. Lei específica que estabeleça aí as qualificações profissionais.
Alternativa D. É livre a locomoção no território nacional em qualquer tempo, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Pessoal, é livre a locomoção no território nacional, porém não em qualquer tempo. Aqui, em tempo de paz. Certo? Tempo de paz é livre, sim, a locomoção no território nacional. E por último, nossa alternativa correta, diz o seguinte: a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decúbito. Então, nossa alternativa correta, da 3, letra E. Vamos aí para a nossa questão número 4. De acordo com os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá buscar a nossa alternativa aí correta. É plena liberdade de associação para fins lícitos, incluindo a de caráter paramilitar, negativo, que é vedado a de caráter militar, ok? B. No caso de eminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, mesmo quando não houver dano. Errado, senhores. Não é mesmo quando houver dano, e se houver dano, ok? Caso tenha dano, e ele terá aí a indenização. Letra C. A pequena e a média propriedade rural, assim definidas em lei, desde que trabalhadas pela família, não serão objeto de penhora para pagamento de débito decorrente de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Senhores, apenas a pequena propriedade, ok? A média propriedade rural não, apenas a pequena propriedade, assim definida em lei, ok? Nossa alternativa D. Aos autores pertencentes o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras intransmissíveis aos herdeiros. Senhores, aos autores pertence o direito exclusivo da utilização, publicação e reprodução de suas obras, porém elas são transmissíveis aos herdeiros e não intransmissíveis, ok? E por último, nossa alternativa correta, letra E, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executados, até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, nossa alternativa correta, letra E. Vamos lá para a nossa questão número 5. Consoante as disposições da Constituição Federal, assinala a alternativa incorreta. Então, vamos lá buscar a nossa alternativa aí incorreta. Letra A. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Correto. Salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, aí, alternativa corretinha. Letra B. A prática do racismo constitui crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, sujeito à pena de reclusão. Ok. Então, alternativa aqui incorreta, letra B. A prática do racismo, ela constitui um crime inafiançável e imprescritível, e não insuscetível de graça ou anistia. Então, aqui é imprescritível. Ok? Inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Então, nossa alternativa incorreta é letra B. Letra C. A pena será cumprida em estabelecimento distinto, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Correto. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregados nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. E a lei não poderá estabelecer distinção entre os brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição. Correto. Então, nossa alternativa é incorreta, letra B. O crime de racismo, lembrando, ele é inafiançável e imprescritível, ok? Vamos lá para a nossa questão de número 6. O artigo 5º da Constituição Federal enumera alguns direitos individuais que devem ser preservados tanto pelo Estado como por particulares. Assinala a alternativa que apresenta um direito constitucionalmente previsto no referido
artigo. Então, letra A, é livre a manifestação do pensamento, permitido o anonimato. Então, a gente já viu aqui que é vedado o anonimato. Okay? B, é plena liberdade de associação para fins lícitos, inclusive de caráter paramilitar. Também aqui é vedado a de caráter paramilitar. Letra C, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, independentemente das qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, aqui não é independente, tem que ser atendidas, certo? Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Letra D, haverá juízo ou tribunal de exceção. Então, aqui não haverá juízo ou tribunal de exceção, ok? E letra E, essa alternativa aí correta. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Corretinho aqui, nossa alternativa é. Vamos lá para a nossa questão de número 7. Então, só lembrando aí que estamos resolvendo aí 20 questões, focado na banca Instituto ao CP, banca aí do nosso concurso da Polícia Militar do Pernambuco. Vamos lá. Consoante os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Carta Constitucional, assinala a alternativa correta. Então, vamos lá para a nossa questão número 7. É inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, de dados telegráficos e de correspondência, salvo no último caso por ordem do Ministério Público, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Senhores, aqui é a ordem judicial, certo? Ordem judicial. E lembrando que é nas comunicações telefônicas, ok? Alternativa aí incorreta. Letra B. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo no primeiro caso acordão pelo condenatório de segunda instância. Aqui a alternativa incorreta. As associações elas poderão ser compulsoriamente dissolvidas e ter suas atividades suspensas. Porém, existe aí no primeiro caso o trânsito em julgado, ok? Trânsito em julgado. Letra C. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante justa e posterior indenização em títulos de dívida pública, ressalvados os casos previstos na Constituição. Certo? Então, aqui é mediante justa e posterior indenização, não em dívidas públicas, mas sim em dinheiro. Okay? Letra D. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país sempre será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ainda que lhes seja mais favorável a lei pessoal do decúbito. Senhores, desde que não seja favorável à lei do decúbito, não é assim, ainda que lhes seja mais favorável, ok? E letra E é a nossa alternativa correta, a pequena propriedade rural, ó. Pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, nossa alternativa aí correta, letra E. Vamos lá para a nossa questão de número 8. Assinala a alternativa incorreta, tendo em vista a Constituição Federal de 1988. Então, letra A. É plena liberdade de associações para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar, correto? Então, é plena a liberdade de associação e vedada de caráter paramilitar. Letra B. Os autores pertencentes ao direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, correto? Letra C. Não haverá pena de morte, ainda que nos casos de guerra declarada, errado. Então, haverá sim pena de morte nos casos de guerra. Nossa alternativa incorreta, letra C, nossa questão número 8. D. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, correto. E letra E. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que fica preso além do tempo fixado na sentença, correto. Então, nossa questão aí é errada, letra C. Haverá pena de morte sim nos casos de guerra declarada.
Ok? Então, vamos lá para a nossa questão número 9. De acordo com a Carta Constitucional, assinala a alternativa incorreta. E mais uma questão pedindo aí nossa alternativa incorreta. Letra A. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Correto. Letra B. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Exatamente. Letra C. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Correto. Letra D. Constitui crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e do Estado Democrático. Senhores, os crimes de ação de grupos armados, ele é crime inafiançável e imprescritível, e não insuscetível de graça ou anistia. Ele é um crime imprescritível, assim como o crime de racismo, ok? Então, nossa alternativa incorreta, letra D. E por último, letra E. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, atendidas aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Correto também. Então, nossa alternativa aí incorreta, letra D, gabarito da questão número 9. Então, vamos lá, nossa questão de número 10. Segundo a Constituição Federal de 1988, assinala a alternativa correta. A. São invioláveis a intimidade e a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização exclusivamente pelo dano material decorrente da sua violação. Pessoal, não exclusivamente pelo dano material, mas também moral, ok? Alternativa incorreta. B. É livre a locomoção em território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, correto. Alternativa aí B, correta. Nossa questão número 10. Certo? Letra C. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, ainda que em caso de flagrante delito. Pessoal, no caso aqui de flagrante delito, ele vai poder penetrar independente do consentimento do morador. Incorreto. D. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigida prévia autorização da autoridade competente. Senhores, aqui não depende de prévia autorização, mas sim da comunicação da autoridade competente, ok? E letra E, as entidades associativas, ainda quando não expressamente autorizadas, possuem legitimidade para representar seus filiados extrajudicialmente. Então aqui elas devem ser expressamente autorizadas. Vamos lá para a nossa questão de número 11. No tocante aos direitos e deveres individuais e coletivos, assinala a alternativa correta. Então vamos lá. É livre a manifestação do pensamento e permitido o anonimato, uma vez que o Brasil vigora a liberdade de expressão. Senhores, é sim livre a manifestação do pensamento, porém já sabemos que é vedado o anonimato. Ok? Vedado o anonimato. Letra B. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização correspondente somente pelo dano material. Não somente pelo dano material, mas também o moral. Letra C. É assegurado a todos acesso à informação e vedado o sigilo da fonte, ainda que necessário ao exercício profissional. Então, aqui não é vedado o sigilo da fonte, ok? Não é vedado o sigilo da fonte. Letra D. A lei penal não retroagirá, ainda que para beneficiar o réu. E a lei penal, sim, ela pode retroagir para beneficiar o réu. E letra E. A criação e associação, e na forma da lei de cooperativas, independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, correto. Letra E, gabarito da nossa questão número 11. Vamos lá para a nossa questão número 12. Tendo em consideração a Constituição Federal de 1988, assinala a alternativa correta. Letra A. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular
assegurado ao proprietário a devida indenização ulterior pelo uso, independente de dano. Independente de dano não, desde que tenha dano, ok? Será assegurado ao proprietário a devida indenização desde que haja dano, ok? Então, a alternativa A incorreta. Letra B. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. E na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Correto. Alternativa aí. Letra B. Gabarito nossa questão número 12. Letra C. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. A aplicação dela é imediata. Ok? Imediata. Letra D. Os direitos e garantias expressos na Constituição excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, os direitos e garantias, eles não excluem, certo? Eles não excluem outros decorrentes princípios aí por ela adotados. Alternativa incorreta. E letra E. Não será demitida ação privada nos crimes de ação pública, ainda que esta não tenha sido intentada no prazo legal. Então, alternativa incorreta. E poderá, sim, ser admitida a ação privada nos crimes de ação pública, desde que essa não seja intentada no prazo legal. Então, nossa alternativa incorreta da questão número 12, letra B. Questão número 13. Assinala a alternativa incorreta no que concerne os direitos e deveres individuais e coletivos. Letra A. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, correto. Letra B. Ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano ou degradante. Alternativa correta. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Correto. Letra D. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Também a alternativa é incorreta. Nossa alternativa é, obviamente, nossa alternativa incorreta, diz o seguinte: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura, mas desde com prévia licença ao órgão competente. Aqui é independente de censura ou licença. Certo? Ou licença. Então, alternativa aí, gabarito, letra E. Questão número 14. Conforme a Carta Constitucional, assinar a alternativa correta. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado. Salvo naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então, ele cara nosso gabarito letra A. Alternativa correta. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em crime comum. Só que aí vem as especificações, desde que seja antes da naturalização, comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Ok? Então, nosso gabarito aí, nossa questão 14, letra A. A letra B. É permitida a extradição do estrangeiro por crime político ou de opinião. Errado. Não é permitida aqui a extradição do estrangeiro por crime político ou de opinião. Letra C. Aos litigantes, exclusivamente em processo judicial, e aos acusados em geral, são assegurados os contraditórios e ampla defesa com meios de recurso inerentes. Não apenas aqui, no processo judicial, mas também administrativo. Okay? Então, não é exclusivamente processo judicial. Letra D. Salvo quando comprovado definitivamente a culpa do acusado, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, aqui, de forma alguma, é permitidas as provas ilícitas, certo? E letra E. É garantido o direito da propriedade, ainda que esta não atenda sua função social. Errado. Ela deve sim atender sua função social. Então, gabarito, aí letra A, nossa questão número 14. Questão número 15. De acordo com a Constituição Federal, assinala a alternativa correta. Ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente,
salvo nos casos de transgressão militar ou crimes hediondos assim definidos em lei. Pessoal, aqui é salvo nos casos de transgressão militar ou propriamente militar, ok? Letra B. São gratuitos para o reconhecidamente pobres na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Então, são sim gratuitos aos reconhecidamente pobres, o registro civil e a certidão de óbito. Alternativa correta, letra B. Ok? B. Letra C. Com fundamento na soberania, o Brasil não se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Errado. O Brasil sim se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Letra D. Ninguém será levado à prisão nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, desde confiança ou sem fiança, certo? Não apenas aqui confiança. E letra E. A prisão ilegal será imediatamente revogada pela autoridade judiciária. Ela não será revogada e sim relaxada. Então, nossa alternativa é correta, letra D. Questão número 16. Segundo a Constituição Federal, para que um tratado internacional sobre direitos humanos ingresse em nosso ordenamento jurídico, com status de emenda constitucional, ele deve ser aprovado. Então, vamos lá. Para que o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos ele ingresse em nosso ordenamento jurídico, com status de emenda constitucional, ele deve ser aprovado. Letra A. Pela Câmara dos Deputados, em único turno, pela maioria absoluta dos votos dos respectivos membros. Então, a alternativa A, incorreta. Letra B. Pelo Senado Federal, em 2 turnos. Errado. Aqui também não é pelo Senado Federal. Não é aqui pela Câmara dos Deputados, nem é maioria absoluta. Letra C. Pela mesa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Não fala aqui de mesa do Congresso Nacional. Letra D. Em cada casa do Congresso Nacional, em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, é isso mesmo. Em cada casa aqui do Congresso Nacional, por 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, nossa alternativa correta é a letra D. A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, assinala a alternativa correta. A. É assegurada ao júri a competência para o julgamento dos crimes dolosos e culposos contra a vida. Errado, senhores. Apenas aí os crimes dolosos, certo? Contra a vida. Letra B. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Correto. Sujeito a pena de detenção, não. Pena de reclusão. Reclusão, certo? E não detenção. Então, a alternativa B é errada. C. O civilmente identificado, a critério da autoridade policial, pode ser submetido à identificação criminal. Senhores, aqui o civilmente identificado ele não será submetido à identificação criminal, certo? Alternativa incorreta. Letra D. Não haverá juízo ou tribunal de exceção, salvo nos casos de genocídio. Errado. Não haverá juízo ou tribunal de exceção, assim como trata a nossa Constituição Federal. E por último aí, letra E, nossa alternativa correta, é a todos assegurados, independente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, letra E, questão, é a parede nossa questão número 17. 18. Vamos lá. A Polícia Civil de Goiás instaurou um inquérito para a investigação de um possível crime. Contudo, o interessado alegou que enfrentaria habeas corpus com o intuito de trancar inquérito policial sobre o assunto e, considerando o que dispõe a Constituição Federal de 1988, assinala a alternativa correta. Vamos lá, nossa questão número 18. O habeas corpus não pode ser utilizado para trancamento de inquérito, tendo em vista que tem por objetivo assegurar a liberdade de locomoção. Senhores, aqui, questão incorreta. O habeas corpus ele vai, sim, no caso específico, poder ser utilizado para tratamento de inquérito. Letra B. É possível utilizar habeas corpus em caso de abuso de poder, mas deverá ser impetrado somente após a finalização do inquérito, para eventual trancamento de ação penal. Então, errado. Não apenas aí após a finalização do inquérito. Okay? Letra C.
Tendo em vista o sigilo do inquérito policial, não caberá a aplicação de remédios condicionais nessa fase. Contudo, poderão ser utilizados quando do início da ação penal. Então, é errado aqui, não caberá a aplicação de remédios condicionais, e sim caberá, sim, a aplicação de remédios constitucionais, ok? Letra D. Excepcionalmente, é possível impetrar habeas corpus para trancar inquérito policial, quando restar demonstrada de plano a atipicidade dos fatos, sem a necessidade de exame valorativo das provas. Então, nossa alternativa correta é a letra D. Aí o caso que podemos usar sim o habeas corpus para trancar inquérito policial. Letra E. Para impetrar o habeas corpus é necessário que seja constituído advogado negativo. Então, qualquer pessoa aí pode impetrar o habeas corpus sem a necessidade de um advogado. Então, nossa questão correta, letra D. Questão número 19. Conforme a Constituição Federal de 1988, conceder-se-á habeas data para, letra A, impedir ou interromper danos ao meio ambiente, errado. B, declarar inconstitucionalidade ou lei ou ato normativo. C, a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Correto. Então, será aí concedido o habeas data nessas questões aí de retificação de dados. Gabarito aí nossa questão 19, letra C. E por fim, nossa questão de número 20. 7. Cidadão brasileiro, durante aulas de direito constitucional, notou que a falta de determinada norma regulamentadora estava inviabilizando o exercício de suas prerrogativas referentes à nacionalidade. Neste caso, à luz da Constituição Federal, é correto afirmar que a ação constitucional a ser ajuizada por 7 é, então, letra A, habeas data, B, ação popular, C, reclamação constitucional, D, mandado de segurança e E, mandado de injunção. Outro gabarito da nossa questão, letra E, mandado de injunção. Mandado de injunção ele será aqui sempre que houver essa falta de determinada norma regulamentadora, certo? Principalmente aqui no exercício de suas prerrogativas referentes à nacionalidade, cidadania, ok? Então, gabarito da nossa questão número 20, letra E, finalizando a bateria de 20 questões de direito constitucional, focando na nossa banca Instituto AOCP, ok? Então aí, fica aí todos aí com Deus, boa preparação e até a próxima aula.